Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou fazer o que eu tenho feito muito aqui no canal: desmascarar a extrema-direita, em especial a família Bolsonaro, porque o Flávio teve a cara de pau de fazer aqui duas críticas ao governo Lula. Até então tudo bem, o que tá errado tem que criticar mesmo, eu mesmo aqui critico várias vezes. Mas olha, tem um telhado de vidro, tamanho do estado do Rio de Janeiro, que é o estado deles lá, e aí ele tipo assim, mira no governo Lula e acaba esquecendo que o pai fez pior do que o que ele está cobrando agora do atual governo. Então, vou mostrar para vocês aqui, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, isso é muito importante, pessoal, assim como deixar o like. Se gostar, se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que você vai achar e se puder, espalha, me ajuda a chegar em mais pessoas para a gente continuar desmascarando essa família e também a extrema-direita. Bom, pessoal, é o seguinte, o Flávio Bolsonaro tem que tomar muito cuidado com o tipo de crítica que ele faz, né? Porque o pai dele pode ter feito igual ou até pior. Vamos aqui a um exemplo. Ele compartilhou no seu Twitter a seguinte imagem, eu vou colocar aqui no canto para vocês verem. Gigantes montadoras mandam mais de 5 mil trabalhadores para casa. Notícia aqui do dia 27 de março de 2023. Quem tinha postado originalmente é o deputado estadual do Rio de Janeiro, né, que escreveu o seguinte lá na postagem dele: pela milésima vez o Partido dos Trabalhadores está causando desemprego. Como alguém ainda cai nessa? A resposta está na deseducação e na falta de cultura, colocou aqui entre parênteses, ironizando. Aí o Flávio então compartilha essa postagem, que eu estou mostrando para vocês, e escreve: desgoverno, desemprego, desgraça. Pois bem, com essa manchete, você pode olhar aqui e pensar que 5 mil pessoas foram demitidas, porque o site aqui, ele colocou, nem é um site tão confiável assim, claramente, né, que apoia Bolsonaro, e já dá aquela distorcida na manchete. Aí eu fui pesquisar e descobri o quê? Que essas empresas, que algumas montadoras, sim, mandaram 5 mil pessoas para casa, mas não demitidas, mas sim em férias coletivas, né? Que isso acontece de vez em quando o mercado está desacelerado, como é o caso agora, infelizmente. E o governo Lula, por enquanto, não herdou-se uma bomba de Bolsonaro, é bem da verdade, juros altos, né, economia desaquecida, e até agora, infelizmente, não tomou nenhuma medida para reaquecer a economia. Então eu não tenho nenhuma dificuldade de vir aqui reconhecer isso, mas o Flávio cobra o tal governo como se do pai tivesse sido uma maravilha no setor, né, muita cara de pau. Né? Aí daqui a pouco certamente algum bolsonarista aqui me ouvindo e pensando: ah, mas teve a pandemia, teve a guerra na Ucrânia, que tudo é assim. Toda crítica que vai fazer o governo Bolsonaro, eles vêm com a carta pandemia, guerra na Ucrânia para dizer não, que o Bolsonaro, o mito, fez o possível. Mentira! Eu vou trazer para vocês aqui uma matéria de quando? 2019, antes da pandemia, que foi só ali no começo de 2020, guerra na Ucrânia lá em 2022. Aqui, matéria então de setembro de 2019, então o governo Bolsonaro já estava com 9 meses, quase 10 de governo. Manchete: montadoras darão férias coletivas mais longas. Aí vai explicar o quê? Que também estava com a economia desaquecida. No final vou explicar, né, que não é uma questão do governo A, B ou C, nós temos um problema grave na política econômica que vem sendo mantida nas últimas décadas. Nessa matéria vai trazer 3 mil funcionários da Volks, 300 da Renault, a GM falando em não sei quantos. Então é isso, né? E detalhe, né, ele tinha que ter mais cuidado ainda, né, com todas as críticas que ele, Flávio, for fazer em relação a tudo aquilo que envolve montadora de veículos. Porque foi no governo Bolsonaro que a Ford anunciou o encerramento da produção de veículos no Brasil. Depois de mais de um século produzindo aqui, no governo Bolsonaro, a Ford foi embora. E aí sim mandou para casa, não para férias, mas demitidos, 6.171 funcionários. Sem falar nos empregos indiretos que eram gerados. E aí, Flávio, tem que ter cuidado com o telhado de vidro. Vamos aqui para um outro tweet lamentável dele, diz ele lá. Agora isso aqui é o original dele, não foi ele repostando não. No primeiro ano de seu mandato, Jair Bolsonaro encontrou uma taxa de desemprego em 11,1%. Trabalhou duro e baixou esse patamar para 7,9%. Enfrentou guerra, olha aqui, sempre tem a guerra na história. Crise hídrica, pandemia e parte da mídia jogando contra. Mesmo assim, entregou a menor taxa desde 2015. É muita cara de pau falar um negócio desse. Eu vou até adiantar o que eu ia falar na frente. Eles mudaram a forma como o desemprego é calculado. Então é desonesto. Simples assim. Você comparar, né, dados de 2020 para frente e para trás. Insisto, eu vou ler daqui a pouco para vocês, eu vou deixar no link para quem quiser, né, saber mais detalhes sobre isso. Mas vamos aqui continuar no que ele disse lá.
O porém é que, desde que Lula assumiu, o índice de desemprego voltou a crescer e ficou em 8,6% em fevereiro. A diferença era que Bolsonaro tinha ministros técnicos e responsáveis. Lula tem um Tabajara Futebol Clube, um governo trapalhão. Aqui quando ele quer comparar então o final do governo Bolsonaro com lá o 7,9, com fevereiro do governo Lula, 8,6, ok, porque aí é a mesma forma de calcular o desemprego, mas daqui a pouco eu explico que tem uma tendência em começo de ano. Mas vamos aqui explicar a verdade dos fatos. Não é correto comparar dados de 2023 com 2019, nem com 2015 como esse cidadão coloca. Sabe por quê? Vou deixar um link que vai dizer que essa comparação não pode ser feita porque houve mudança de método na coleta dos dados. Não tem nada a ver com imprensa aqui não. A alteração foi em 2020 e o levantamento passou a usar dados mais abrangentes. Foi incluída mais gente, como trabalhadores temporários, que não eram contabilizados antes. Flávio Bolsonaro, um senador da República, não sabe disso, mas é claro que ele sabe, é que tem prazer em espalhar esse tipo de desinformação. Vai dizer a matéria que isso torna os dados incomparáveis. E diz mais que de 92 até dezembro de 2019, os dados sobre o mercado de trabalho formal tinham como base o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que monitora admissões e demissões no regime da CLT. A partir de janeiro de 2020, a divulgação trouxe informações de 3 sistemas, CAGED, E-Social e Empregador Web, onde se registram os pedidos de seguro-desemprego. Essa reunião de dados complementares foi batizada de Novo CAGED. Então, Flávio, não vem com essa conversa fiada de que Bolsonaro pegou com X% de desemprego e entregou com Y% porque trabalhou duro. Né? Se tem alguém que não trabalhou duro foi Bolsonaro. Né? O tempo inteiro aí passeando, zombando, enfim, é um negócio inacreditável. Vim aqui postar esse tipo de coisa. Vocês, insisto, mudaram a forma do cálculo para beneficiar vocês. E não explicam isso quando vão comemorar os números, os eventuais recordes, tudo mentira. Mas aqui agora é o seguinte, vamos pegar a data, vamos pegar algo em março. Que agora está pegando aqui, março de 2023, uma notícia referente ao desemprego de fevereiro de 2023. Em que teve um aumento, sim, teve um aumento mesmo. Teve mais desemprego agora do que dezembro. Só que, vamos pegar agora uma notícia de março de 2019, falando do desemprego de fevereiro de 2019. Manchete, desemprego sobe para 12,4% em fevereiro, diz IBGE. População subutilizada é a maior da série do Instituto, iniciada em 2012. Aqui sim dá para comparar porque era a mesma forma de calcular. Dados trazem série de recordes negativos. E vai dizer que, segundo o Instituto, a alta representa a entrada de 892 mil pessoas na população desocupada. Então aqui sim, está fevereiro de Bolsonaro, comparando com o que tinha recebido de Michel Temer. Né? Assim como está comparando aqui agora o fevereiro de Lula comparado com o de Bolsonaro. E lá naquela ocasião, vai destacar a matéria que bateu o recorde de desalentados, trabalhadores que desistiram de procurar emprego, que na ocasião chegou a 4 milhões e 900 mil pessoas. E outro recorde foi batido na ocasião, taxa de subutilização. Trabalhadores que poderiam estar trabalhando mais horas, alcançou 24,6%, chegando a 27,9 milhões de pessoas, o maior número da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Tudo isso aqui antes da pandemia. E depois da reforma trabalhista de Michel Temer, com a promessa de gerar milhões de empregos, aí chega Bolsonaro, muda a forma de calcular isso aqui e eles comemoram. É um negócio realmente inacreditável. E para ser justo, que eu gosto de ser justo aqui no canal, e você, tanto com o governo Lula, assim como com o governo Bolsonaro. O que acontece em fevereiro? É uma tradição, é normal chegar em fevereiro e você ter um aumento do desemprego. E depois de março também certamente vai ter um aumento agora. É depois de março, que costuma, também não é regra, pode ter um ano ou outro diferente, mas é depois de março que temos uma queda no desemprego. Foi assim lá com o Bolsonaro em 2019, certamente será assim. Foi assim com o Michel Temer em 2018, eu olhei aqui vários anos. Então o desemprego ele começa a aumentar, chega em março, ele começa a cair e vai até ali no final do ano, volta a aumentar de novo, por uma questão da economia nossa local. Mas sabe o que está errado no Brasil? Vamos esquecer agora o governo, deixa de lado se você gosta ou não de Bolsonaro, do Lula. Nós temos um modelo econômico que está errado. Aí pode entrar quem quiser, com as melhores intenções, né? Que se não mudar esse modelo que nós temos, nós teremos que nos contentar com o quê? O país cresceu mais num ano, no outro caiu, cresceu praticamente zero, aí no outro cresce um pontinho, você vai olhar a média, tá aí o Brasil nos últimos 15 anos com a média de crescimento de 1,2, 1,3.
praticamente o que aumenta a população no nosso país. É o pior crescimento nos últimos 120 anos. E olha que nas últimas décadas aí, nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, depois desse modelo econômico para cá. Nós tivemos o que também? O Lula, nós tivemos a Dilma, tivemos Michel Temer, tivemos Bolsonaro. Políticos, né, em tese diferentes, são diferentes mesmo, mas o modelo econômico o mesmo. Com alguma mudançazinha aqui e ali, uma maior preocupação social no governo, aí aumenta a assistência, muda de nome, aí vai chamar de Bolsa Família, o que pegou do Fernando Henrique, depois chama de Auxílio Brasil, volta para o Bolsa Família. Então é isso, é o mesmo modelo econômico, você vai mudando aqui, né, a invernizada que você dá, para não deixar a população muito revoltada, então dá ali um auxílio que é importante, necessário para a pessoa não morrer de fome, mas você vê o país simplesmente estagnado e, na verdade, destruindo a indústria nacional e, por consequência, diminuindo a importância do Brasil no PIB mundial. Vou mostrar aqui um gráfico bem grande na tela que é para vocês verem aí, né, que vai mostrar ali o Brasil, quando chega lá em Getúlio Vargas, na era desenvolvimentista, ele tem um salto na participação do PIB do Brasil no PIB mundial. E aí quando chega ali em Collor, que aí vem o neoliberalismo, Estado mínimo, que não sei o que e tudo mais, vamos ter que fazer o dever de casa para gerar confiança estrangeira para o capital de fora vir aqui salvar a nossa economia. Tudo conversa fiada, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Mas aí quando chega ali, vejam aqui no gráfico, você vai despencando a participação do PIB do Brasil no PIB mundial, um negócio lamentável. Isso aqui não é o acaso, é consequência do neoliberalismo que vem acabando com o país e atravessando governos que se dizem de direita, de esquerda e de centro. O que muda é um neoliberalismo reacionário, como nós tivemos com Bolsonaro, ou um neoliberalismo progressista, como nós tivemos aí com os governos do PT. Aí você coloca ali algumas figuras que agradam o campo progressista na pauta dos direitos humanos, das mulheres, não sei mais o que, mas na economia é o neoliberalismo continuando. Então é isso, meus amigos, a gente fica por aqui. Gostou do vídeo? Compartilha, é muito importante que mais pessoas venham pra cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até mais!